Bom dia a todos e todas. Hoje é o nosso terceiro e último encontro, a nossa último momento de reunião pedagógica de horário coletivo, né? Em virtude da necessidade aí de implementação do calendário escolar para a garantia dos 200 dias letivos. Mês de novembro teremos a jornada pedagógica. Então, esse é o nosso último encontro dessa sequência de jornada de reunião pedagógica. Essa reunião está sendo gravada, tá bom? Apareceu para vocês já a apresentação? Os nossos colegas do quadro de apoio terão acesso a esta gravação após para assistir e contemplar no período de sono da soneca das crianças, tá bom? Essa também é uma continuidade da sequência didática e também do projeto, né, da unidade, o projeto da organização da unidade, faz parte da sequência formativa, da cadeia formativa dos educadores, né, e educadoras da unidade, em virtude da suspensão do PEA, certo? Mas no sentido de continuarmos aí nessa pauta. E desde o começo, as reuniões e os horários coletivos têm tido um objetivo, né? Para atender as demandas do cotidiano e também para refletir sobre espaços, ambientes e materiais, certo? Vamos lá. Como proposta para acolhimento estético, eu separei um... Oi! De quem que é a ata hoje? Hoje a ata é da Cibele. Ah, tá bom. Nada. Desculpa se eu não avisei, gente, é que a paulada foi muito grande, me perdoa, tá? Ainda estou tentando entrar na caixinha. Então, o acolhimento estético que eu separei aqui para vocês hoje é do Manuel Venceslau Leite de Barros, o Manuel de Barros. Ele é de Cuiabá, né? E viveu grande parte no Campo Grande. E é um poeta brasileiro bem reconhecido aí com as suas publicações, com as suas obras. Está aí um pouquinho da biografia dele, extraída da Wikipédia, e eu peço licença para fazer a leitura do poema sobre sucatas do livro de memórias inventadas de Manuel de Barros. Isto porque a gente foi criado em um lugar onde não tinha brinquedo fabricado. Isto porque a gente havia que fabricar os nossos brinquedos. Eram boizinhos de ossos, bolas de meia, automóveis de lata. Também a gente fazia de conta que sapo é boi de sela e viajava de sapo. Outra era ouvir nas conchas das origens do mundo. Estranhei muito quando, mais tarde, precisei de morar na cidade. Na cidade, um dia, contei para minha mãe que vira uma praça um homem montado no cavalo de pedra a mostrar uma faca comprida para o alto. Minha mãe corrigiu que não era uma faca, era uma espada, e que o homem era um herói da nossa história. Claro que eu não tinha educação de cidade para saber que
herói, homem sentado em cavalo de pedra. Eles eram pessoas antigas da história que algum dia defenderam a nossa pátria. Para mim, aqueles homens em cima da pedra eram sucata, seriam sucata da história. Porque eu achava que uma vez no vento, esses homens seriam como trastes, como qualquer pedaço de camisa nos ventos. Eu me lembrava dos espantalhos vestidos com as minhas camisas. O mundo era um pedaço complicado para o menino que viera da roça. Não vi nenhuma coisa mais bonita na cidade do que um passarinho. Vi tudo que o homem fabrica que vira sucata. Agora eu penso uma garça branca do brejo ser mais linda que uma nave espacial. Peço desculpas por cometer essa verdade. Poema sobre sucatas, do livro Memórias Inventadas de Manuel de Barros. Intencionalmente, esse poema de Manuel de Barros, né, eu busquei e trouxe, que ele dialoga um pouco com essa questão de materiais, matérias e materialidades, e que ele vê essa questão do fabricado, que pode virar lixo, sucata, e a questão do brinquedo que ele transformava, que traz essa dimensão da criação e da materialidade que conversamos no nosso primeiro dia de reunião pedagógica. Hoje, para essa projeção de hoje, não com a mesma alegria e entusiasmo de hoje, de ontem, né? Não porque o conteúdo não mereça alegria e entusiasmo, mas pelas chicotadas que a gente vai levando da SME, a gente continua com o estudo de hoje, né? A sequência formativa, a sequência didática formativa para os adultos, professores e quadros de apoio para refletir sobre ambiente e espaço, material e materialidade, tendo aí como repertório ou tendo como amparato esse livro, Lugar de Existência, Lugar de Aprendizagem, da Daniele, né? Que nós conversei com vocês sobre a biografia dela ontem. E a Daniele, em continuidade, ela traz uma abordagem nesse livro em contrapartida ao que é das salas de ensino fundamental e escolarizantes. As salas de aulas de ensino fundamental têm todas a mesma organização, né? Seja na região sul, na região nordeste, elas têm a lousa e as cadeiras enfileiradas e meramente poucos cartazes e um alfabeto ilustrativo decorativo, independente do lugar que se vá. E era isso que há alguns anos se tinha para as crianças pequenas da pré-escola, né? Era a mini escola, o que faz no fundamental, o que faz para os grandes, faz para os pequenos. E a Daniele, com o seu título aí de rainha de berçário, fala, não, isso não funciona para crianças de 0 a 3 anos.
Crianças de 0 a 3 anos não funciona todos fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Crianças de 0 a 3 anos não dá certo colocar a prática de livros didáticos. Crianças de 0 a 3 anos não têm maturidade para sistema apostilado. Crianças de 0 a 3 anos, não é isso, né? Por isso que ela é tida e reconhecida como rainha dos berçários, porque ela diz que para os espaços da educação infantil, esses espaços precisam ser transformados em ambientes. A sala precisa ser transformada em um ambiente, e nesse ambiente, o professor, a professora, o educador, a educadora vai organizar brinquedos comprados também, mas principalmente materiais de diversas naturezas, intencionalmente planejados, selecionados, articulados, para que garanta segurança, autonomia e protagonismo. E ela diz que o professor, então, ele não dá aula, mas ele organiza nos ambientes contextos de aprendizagem. É muito diferente aquele professor que fica o tempo todo falando 3 mais 3, barará. Não, o professor, ele aplica na organização, a intencionalidade do professor da infância está em otimizar o espaço, transformar o espaço e transformar esse espaço para contextos de aprendizado. Porque em determinado momento, ele vai ter que cuidar de uma criança específica, como fazer uma troca de fralda, uma troca de roupa, e as outras crianças vão estar nas suas experiências, nas suas investigações, não abandonadas, mas não sozinhas. Elas estão com o professor está na sala, mas ele está, de repente, fazendo uma troca, amarrando o cardaço de uma, limpando o nariz de uma outra, e as outras estão cada uma num contexto de aprendizagem. Então, é isso que ela diz que faz parte da natureza do professor de berçário, o professor da primeira infância. Não dá para falar, vamos todo mundo junto pintar a folhinha, vamos todo mundo na apostila da página 15 e fazer tal atividade da folhinha do apostilado. Com os pequenos não rolam, porque eles têm a vivência e a experiência corporal, é pelo corpo, é integral, eles aprendem pela integralidade, na sua totalidade. E esses contextos de aprendizagens, diferente do professor dos crescidinhos, o professor dos pequeninos, né, vai pensar numa escolha cuidadosa dos materiais, no reconhecimento da sua turma e dos ritmos das turmas. Então, se tem uma turma muito agitada, aos poucos inserir materiais que exigem mais concentração e mais atenção, né? Se é uma turma muito preguiçosa, calma, outras propostas com os ritmos
corporais mais acelerados. Então, reconhecer essa necessidade da turma e construir bem com os materiais. Entender também o nível de energia e vitalidade dos momentos do dia. Então, as crianças, normalmente, de 0 a 3 anos, ficam mais tempo que os maiores, né? Então, perto da hora do sono, eles estão mais cansados, né? Após o despertar, ainda estão com o nível de energia mais baixo, né? Calmo. Determinado momento do dia, estão mais agitados, né? Então, nessa proposta de seleção de atividades, reconhecimento, reconhecendo, entendendo essas variações do dia, né? Qual proposta, qual momento é mais bacana para fazer uma leitura, por exemplo? Quando eles estão agitados? Quando eles estão agitados, exige um parque, uma atividade externa. Então, pelo fato da criança estar o dia inteiro, esse nível de energia é muito variável, né? Ele varia muito ao longo do dia. E isso vai refletir, né? Esse contexto de aprendizagem organizado criteriosamente pelo professor de ocupar o espaço. Então, se você organiza uma proposta que precisa, levanta, senta, agora sobe, põe o pé esquerdo, põe o pé direito. Se você organiza uma atividade da qual você, professora, precisa fazer a mediação e a condução o tempo todo, não é uma atividade apropriada para as crianças pequenas. Ele diz que a criança vai investigar e encontrar isso nos materiais sozinhas. Então, as crianças vão fazer as pesquisas sozinhas, sob o olhar do professor. O professor organiza o tempo, organiza o material, mas quem direciona a proposta, a atividade, é a criança, né? Por isso que ontem foi dito assim, as crianças, é isso que é a autonomia, né? Porque você vai precisar, em determinado momento, fazer uma troca de fraldas, né? Imagina, agora, né, para o ano que vem, vai ter umas crianças de 4 anos e uns desfraldando, né? A criança, de repente, vai ficar vai ficar sentada esperando? Não, vai estar envolvida em alguma coisa enquanto o professor vai sair para fazer a troca. É nesse sentido, né? Então, os espaços internos da sala precisam apresentar situações que as crianças se sintam instigadas, provocadas e convidadas a pensar e agir. Então, o fazer do professor, ele está mais não no dirigir a atividade, mas em organizar o espaço para as crianças viverem a atividade. E o ambiente ele acolhe o quê, né? Ele tem que acolher o quê da criança? Não é só o professor que acolhe nessa conjuntura que a Daniela coloca. Esse meu espaço da sala de referência e dos ambientes externos tem que acolher a curiosidade, a ação, os interesses, as criações, pausas, né? Porque precisa também do momento de pausa, sonhos, cores, texturas e aromas. E quando você, professora, não organiza
um ambiente para isso, eles vão caçar isso. Então, se você, de repente, tinha uma proposta de não deixar os materiais para eles investigarem, eles vão procurar, na curiosidade, na ação e do interesse, eles vão fazer essa ação, porque é da natureza da idade deles, essa ação, investigação e curiosidade. Então, já deixar o espaço para isso. Isso vai exigir uma constante reflexão a respeito das possibilidades das relações, e a aprendizagem não fica vinculada exclusivamente à presença do adulto condutor. O adulto está lá, presente, ele organizou, o adulto está presente, mediando os conflitos que eventualmente vai acontecer, mas ele não está ali conduzindo o tempo todo a atividade. E compor esse ambiente com experiências significativas, com focos diferentes, de interesses visíveis e pertinentes para as faixas etárias, né? E a Daniele diz que isso depende muito dos arranjos espaciais que contemplam a composição do ambiente para a promoção das experiências da sala de aula, da sala de referência. Então, essa é a composição da sala de referência, né? E dentro do percurso dela de formadora e de estudiosa de salas de organização de salas de 0 a 3 anos, ela diz que ela nos coloca que as crianças, nessa fase, elas têm, sempre focam, ela apresenta 12 possibilidades para os professores de 0 a 3 anos pensar em organizar e deixar isso de forma, vamos dizer assim, permanente, que tenha aí um tempo para que a criança tenha essa investigação e depois que pense direitinho, revisite e redimensione. E quais são essas 12 possibilidades que a Daniele apresenta, né? Que as crianças, e isso vocês já fazem, algumas mais, outras menos, de repente, na sua prática, você apresente mais uma do que a outra. Então, na organização do seu espaço, do material da sua sala de referência, ela diz que as crianças, nessa fase, elas buscam por experiências sonoras. É da natureza do bebê e da criança pequena fazer investigação sonora, seja com objeto de instrumento musical, seja com objeto do cotidiano. Se bebês e crianças pequenas fazem experiências sonoras, por que não ter aí materiais previamente separados para essas pesquisas sonoras? Outra proposta, colocação que ela apresenta, que nessa fase de 0 a 3 anos, as crianças, elas buscam muito por experiências de preenchimento, né? Por isso que elas ficam muito encantadas quando vão ao parque e ficam catando terra para encher os potinhos. E essas experiências de preenchimento podem ser com areia, com terra, com água, né? Com uma diversidade de elementos. Mas essa faixa etária, as crianças, o corpo delas clamam por
ter essas propostas, por experimentar isso. Então, né, propor e organizar esses momentos e essas experiências. E, né, eu não estou dizendo que isso não acontece, gente. Algumas mais, outras menos, mas eu estou só apresentando as 12 categorias do livro da Daniele, né? E que, de repente, se no seu planejamento, na sua organização, umas já aparecem, outras aparecem pouco, né? No sentido de inspirar para organizar, e também eu, enquanto na gestão da compra dos materiais, se a verba assim permitir, garantir materiais para essa demanda. A Daniele, no livro, apresenta também que as crianças de 0 a 3 anos, elas têm muito interesse por experiências de deslocamento. Então, nessas experiências de deslocamento, entram aí as motocas, as bicicletinhas, os carrinhos de empurrar, os carrinhos, né? Toda essa questão com roda, o empurrar da caixa, às vezes não tem a roda, mas vai lembrando aí, né? Mesmo que você não tenha colocado intencionalmente esse contexto de deslocar, ele, em alguma situação da vivência lá da sua sala, eles foram investigar esse deslocar, porque é do momento do corpo deles. Então, né, para que as crianças fiquem bem entretidas nas suas experiências, né, nas suas vivências, para você fazer uma troca, para fazer, de repente, atender um outro que vomitou, que isso acontece. Organizar materiais